Pessoal, eu vou resolver essa questão usando um teorema de funções compostas, limites de funções compostas, ok? Eu digo um porque há vários teoremas desse tipo, cada um depende aí de algumas condiçõezinhas. Eu vou rapidamente explicá-lo aqui e a gente vai aplicar para resolver a questão. Antes de começar a resolução, aproveite a nossa seção na Amazon com muitos produtos a preços acessíveis. Link na descrição deste vídeo. Então, olha só. Vamos começar assim. Eu tenho uma função que vai de x para os reais, uma função f, uma função g que vai de y para os reais, e x e y são subconjuntos dos números reais. Além disso, eu vou impor aqui ó, que f de x, ou seja, a imagem da função f, é um subconjunto do domínio da g, que é o y. Tá? Neste caso, eu consigo escrever aquela coisa, gof, que é a função composta. Existe, né? Isso aqui existe, tá bom? Beleza. Agora, vamos colocar aqui três condições iniciais. A primeira condição diz que o limite do x indo a da f de x será igual a L. A segunda condição dirá que o limite de y indo aqui a L de g de y é igual a R. E a terceira condição diz o seguinte: existe um delta maior que zero, tal que, se x estiver no intervalo a menos delta e a mais delta, e x for diferente de a, então a f de x é sempre diferente do L. Ou seja, nunca vai existir outro cara num pequeno intervalo em torno de a que é igual ao próprio L, tá? Tirando o próprio a, o x igual a a, ok? Porque daí nesse caso pode haver essa igualdade. Beleza. Dito isso, nós vamos conseguir concluir o quê? Se essas três condições ocorrem, então o limite existe do x indo para a da função gof e ele é igual a R, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o nosso problema. Em primeiro lugar, nós vamos definir os domínios das funções e quem são as funções. Então a minha f ela vai ser uma função que vai do R sem o zero até o R positivo sem o 3. Por quê? Quem que é essa função? F de t igual a raiz quadrada de 9 menos t. Bom, a imagem dela ser positiva ou igual a zero faz sentido. O que não faz sentido é nós termos o seguinte: por que que vai tirar o zero? Porque eu posso colocar o zero aqui no domínio. Funciona, né? A raiz de 9 é 3. Só que aí que vem a segunda coisa. A minha g ela vai ser uma função que vai dos reais sem o 3 e o menos 3 e chega nos reais. O que acontece com essa função aqui? Ela vai ser simplesmente g de y igual a y menos 3 dividido por quanto? Quanto que você espera aqui? 9 menos y ao quadrado, tá bom? Então nós temos aqui essa função. E, evidentemente, você não pode ter y igual a 3 nem menos 3, porque daí vai dar zero aqui. Por isso que a gente tem essas condições nos domínios, tá bom? Agora, veja, existe a função gof, justamente porque os domínios, como eles estão escritos aqui, eles restringem e fazem com que a função exista, não tem problema nenhum. Então, existe a função gof, tá? Que ela vai simplesmente do R menos 0 até R, certo? Esse é o domínio dela. Não pode ser igual a zero. Agora veja, que função é essa gof? Essa função gof é justamente essa função aqui. Observe, o meu f de t, eu vou chamar isso aqui de y. Então eu tenho y ao quadrado igual a 9 menos t. E, equivalentemente, t igual a 9 menos y ao quadrado. Vamos calcular o limite dessa y? Então, o limite da f de t, no caso em que t vai para zero, é o limite da raiz quadrada 9 menos t, no caso em que t vai para zero. Veja, aqui tem outra função composta, né? Outro teorema de função composta, que a gente não vai comentar, porque é um outro tipo de teorema, mais simples, porque a gente tem funções contínuas. Isso aqui vai dar o quê? Você passa o limite para dentro da raiz, porque a raiz é uma função contínua. Então, isso aqui vai dar raiz de 9, que é igual a 3. Beleza. Agora, o que acontece? Esse cara aqui não faz parte da imagem que a gente impôs aqui, tá certo? Porque justamente, o que acontece? Esse cara, essa imagem, tem que ser um subconjunto
do domínio da G, ou seja, o subconjunto de R sem o 3 e o menos 3. E é um subconjunto, então passa na nossa listinha aqui. Os limites a gente já está calculando, ó, porque esse limite é L igual a 3, e o limite da G, vamos calcular o limite da G, ó, limite da G de Y, no caso em que Y vai para 3, que é o nosso L aqui, ele é o limite de Y indo a 3, do quociente y menos 3, 9 menos y ao quadrado. Esse limite existe e ele é dado aqui porque o denominador é uma diferença de quadrados. Então isso aqui, ó, é limite de y indo a 3, e aqui é y menos 3 em cima, dividido por 3 menos y, 3 mais y. Ok. Aí, o que vai acontecer? Você vai cancelar isso aqui com isso aqui, vai sobrar o menos 1. Então, com quanto que eu vou ficar? Em cima eu fico com menos 1. E embaixo, o limite de 3 mais y com y indo a 3. Ou seja, 3 mais 3, né? Isso aqui dá 6. Então, eu calculei esse limite aqui da função g, menos 1/6. Agora, vamos voltar para analisar a f. Voltando aqui na nossa f, a gente viu que a f de t vai para 3 quando t vai para 0, certo? E a f de t é igual a raiz quadrada de 9 menos t. Bom, agora é o seguinte. Imagine que a gente tenha t pertencente ao intervalo 0 menos delta e 0 mais delta. Isso aqui é a mesma coisa que t pertencendo ao intervalo menos delta e delta, certo? E o t diferente de 0. Então, eu consigo um delta que faz com que o f de t seja diferente de 3. Consigo, né? Porque o único cara que faria com que o f de t fosse igual a 3, seria o t igual a 0. Como ele não pode, ele nem está no domínio, inclusive, mas o limite existe, evidentemente, o que acontece? Todo o delta que você puser aqui vai fazer com que o f de t seja diferente de 3. Portanto, isso aqui está dentro do teorema que a gente viu lá em cima. E aí, eu concluo o quê? Eu concluo o seguinte, que o limite de t indo a 0 da raiz quadrada de 9 menos t menos 3 dividido por t é igual a menos 1/6, que é o limite da função composta mesmo, tá certo? Então encerrou aqui, graças a Deus. Pessoal, gostaram dessa aula? Então se inscrevam no nosso canal para receberem mais conteúdo de limites como esse aqui que vocês acabaram de ver. Aproveitem também e entrem para o nosso grupo de cálculo diferencial no Telegram, link na descrição.